E aí, família, vamos lá? Garganta tá pegando, o frio tá feio. Tá na hora do vídeo. Nem no domingo a gente para de trabalhar para trazer as notícias para vocês. Olha só o que saiu hoje, né? Tem umas 2 horas, naquela velha história, tava na rua, voltei agora há pouco, né? Então é a hora que nós vamos trabalhar. Japão confirma nova variante do coronavírus em chegada de passageiros do Brasil. Então vocês estão vendo que os brasileiros estão trazendo coronavírus para o Japão. E não há como negar isso, tá? Eu sei que muita gente vai me xingar, eu sei que muita gente adora me criticar, né? Então, sabe como é que é? Para essas pessoas eu peço que vão pesquisar, entra no Google aí, entra nas outras mídias japonesas, brasileiras também, olha aí, né, para ver quem que tá mentindo, para ver quem que tá falando. É isso aí, né? 4 pessoas que chegaram ao aeroporto de Haneda, vindas do Brasil, foram encontradas infectadas com a nova variante do novo coronavírus, disseram autoridades no domingo, em meio ao ressurgimento de infecções no Japão. Domingo, hoje. Então dá para vocês terem ideia já, né? A confirmação veio quando o primeiro-ministro Yoshihide Suga disse no mesmo dia que o governo levará alguns dias antes de julgar se deve expandir o estado de emergência declarado sobre a pandemia do coronavírus nas prefeituras de Osaka, Kyoto e Hyogo. Olha só, o Suga tá querendo segurar a coisa, mas sabe como é que é, né? O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas diz que não há evidências de que a nova variante seja altamente infecciosa. Takadi Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, disse que a variante apresenta alguma semelhança com aqueles que se espalham na Grã-Bretanha e na África do Sul. Então você vê que é uma outra variante, é uma variante brasileira agora. Porque eu vou até ler de novo, tá? Vamos interpretar isso direito. Takadi Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, disse que a variante apresenta alguma semelhança com aquelas que se espalham na Grã-Bretanha e na África do Sul. Então essa é uma variante brasileira, tá certo? Só para poder evitar equívocos, vamos interpretar bem as coisas. O Ministério disse que os 4 passageiros, homens e mulheres, chegaram ao aeroporto de Haneda em 2 de janeiro, vindo do Amazonas, Brasil. Eles testaram positivo após a quarentena do aeroporto. Dos 4, um homem na casa dos 40 anos foi hospitalizado devido à dificuldade em respirar. Uma mulher na casa dos 30 queixou-se de dores na garganta e de cabeça. Um adolescente do sexo masculino teve febre. Um adolescente do sexo feminino não apresentou sintomas. No início do dia, Suga disse em um programa da emissora pública NHK: disseram-me que precisamos vigiar a situação por alguns dias. Então estou pensando assim, referindo-se à opinião de um painel governamental de especialistas que monitora a tendência de infecções. Seu comentário foi feito um dia depois de os governadores de três prefeituras do Oeste pediram ao governo central que estendesse o estado de emergência. Foi o que eu gravei a matéria aqui também, falando de Osaka, Hyogo e Kyoto, que entrou em vigor na sexta-feira para a região de Tóquio em suas áreas em resposta ao ressurgimento de infecções por coronavírus. Vamos ver se o Suga vai negar, né? Eu acho que se negar é muita sacanagem, mas de qualquer maneira, mas se ele negar, ele pode ter certeza que ele não vai ser reeleito primeiro-ministro esse ano. Tá? Porque você acha que os oponentes não vão usar isso como arma contra ele? É fato. O governo solicitou a implementação de medidas sobre a redução do horário de funcionamento dos restaurantes e a promoção do teletrabalho nas 3 prefeituras. Sei que eles estão em uma situação tensa. Estamos prontos para responder imediatamente, se necessário, acrescentou Suga. É hipocrisia pura, porque se fosse isso mesmo, eles já teriam aceitado os 3 no estado de emergência, não segurando alguns dias. Então você vê que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá? Então você vê que a hipocrisia mora ali.
Ao declarar o estado de emergência, o governo central permite que as autoridades locais exortem as pessoas a ficarem em casa o máximo possível e liguem para os restaurantes para reduzir o horário de funcionamento, no caso assim, delivery, né? Em abril, o Japão declarou o estado de emergência para algumas das 47 prefeituras do país e depois estendeu para todo o país. O governo suspendeu totalmente no final de maio, caso assim, foi do ano passado, né, para o primeiro estado de emergência. O ressurgimento de infecções vem aumentando a pressão sobre o sistema médico do país. Os partidos da oposição criticaram o Suga por demorar em declarar o estado de emergência de um mês, cobrindo Tóquio e as prefeituras vizinhas de Chiba, Kanagawa e Saitama. A decisão finalmente veio depois que os governadores dos 4 governos locais solicitaram no início desse mês. Porque eles vieram a público e jogaram a público. Se não tivesse jogado a público, o Suga não tinha aceitado. Vocês podem ter certeza disso. No sábado, a contagem diária de infecções por coronavírus no Japão ultrapassou os 7.000 pelo terceiro dia consecutivo, depois de bater um recorde de 7.900 infecções na sexta-feira. O último acumulativo de mortes do Japão também ultrapassaram os 4.000, atingindo uma marca histórica ultrapassou a marca dos 4.000, atingindo a marca histórica apenas meio mês após chegar a 3.000 em 22 de dezembro, destacando como o ritmo de mortes aumentou em uníssono com o aumento das infecções. Então dá para vocês terem ideia de como está o coronavírus no Japão e que já tem brasileiro importando a nova variante para o Japão, tá certo? Matéria que está aí na mídia japonesa, então dá para vocês terem ideia do que está acontecendo. Você acha que com isso eles não vão apertar mais o cerco nos aeroportos? Você pode ter certeza que vão, né? Mas, sabe como é que é, né? Vida que se segue. Então é isso aí, família. Continue se cuidando, usar máscara, tá? Tapar o nariz, assim não vale, tá? Tem que ser assim. Higienizar as mãos e distanciamento social, tá certo? Se cuidem, porque isso aí é uma doença, brincadeiras à parte, triste, que traz consequências não só para a pessoa, mas para uma família inteira, principalmente se molha, olha, tá difícil, se mora dentro do mesmo ambiente, tá? Então realmente tem que tomar cuidado. É isso aí, família, um abraço, até o próximo vídeo, até mais.